Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Yahshua. Que o Yahweh de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e nos livre nós de todos os mal. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 37. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. O contexto da palavra. As cortinas do tabernáculo. O versículo 1. E o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino, torcida, e azul, purpura e carmesim, e com querubim fará de obra esmeralda. Referência do versículo 1, livro de Êxodo, capítulo 36, versículo 8. Assim todo sábio de coração, entre os que fazia a obra, fez também o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino torcido, e de azul, e de purpura, e de carmesim, e com querubim da obra mais esmeralda as fez. O versículo 2 do capítulo 26 de Êxodo. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. Versículo 3. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se lançarão uma com a outra. Versículo 4. E fará laçada de azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura, assim também fará na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. O versículo 5. 50 laçadas fará numa cortina, e outras 50 laçadas fará na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Versículo 6. Fará também 50 corchetes de ouro, e ajuntará com esses corchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Versículo 7. Fará também cortina de pelo de cabra por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas as fará. Referência do versículo 7. Livro de Êxodo, capítulo 36, versículo 14. Fez também as cortinas de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas os fez. O versículo 8 do capítulo 26 de Êxodo. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas será de uma medida. Versículo 9. E ajuntará 5 dessa cortina por si
e as outras 6 cortinas também, por-se e dobrará a 6ª cortina diante da tenda. Versículo 10. E fará 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Versículo 11. Fará também 50 crochês de cobre e meterá os crochês nas laçadas. Assim ajuntará a tenda para que seja uma só. Versículo 12. O resto que sobejar, que sobrar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobrar, penderá sobre as costas do tabernáculo. Versículo 13. Um côvado de uma banda e outro côvado da outra banda que sobrarem no comprimento da cortina da tenda, penderá de objeto aos lados do tabernáculo, de uma e de outra banda, para cobri-los. Versículo 14. Fará também à tenda uma cobertura de pele de carneiro, tinta de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Referência do versículo 14, livro de Êxodo, capítulo 36, versículo 19. Contexto da palavra. A coberta de pele e as tábuas. Versículo 19. Fez também para a tenda uma coberta de pele de carneiro, tinta de vermelho, e por cima uma coberta de pele de texugo. Contexto da palavra. As tábuas do tabernáculo. Versículo 15. Fará também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. Versículo 16. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados. A largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. Versículo 17. 2 conceiras terá cada tábua, travada uma com a outra, e se fará com todas as tábuas do tabernáculo. Versículo 18. E fará as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Versículo 19. Fará também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 cozeiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coceiras. Versículo 20. Também haverá 20 tábuas, outra ao lado do tabernáculo, para a banda do norte. Versículo 21. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Versículo 22. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fará 6 tábuas. Versículo 23. Fará também 2 tábuas para o canto do tabernáculo, de ambos aos lados.
Versículo 24. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as duas tábuas. Ambas será por tábua para os dois cantos. Versículo 25. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo de outra tábua. Versículo 26. Fará também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas, de um lado do tabernáculo. Versículo 27. E 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas. As 2 tábuas para o ocidente. Versículo 28. A barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade à outra, até a outra. Versículo 29. E cobrirá de ouro as suas argolas para meter por elas as barras, e também a barra, e cobrirá de ouro. Versículo 30. Então levantará o tabernáculo, conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Referência do versículo 30, livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 9. Conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus vasos, assim mesmo fará. Referência do versículo 30, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 44. O qual nossos pais, recebendo também, e levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que os nossos pais até os dias de Davi. O versículo, vou voltar aqui, o versículo 44. Esta entre os nossos pais no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenará aquele que disse a Moisés, que fizesse segundo o modelo que tinha visto. O versículo 31 do capítulo 26 de Êxodo. O contexto da palavra, o véu do tabernáculo. Versículo 31. Depois fará um véu de azul e purpura e carmesim de linho fino torcido, com querubim de obra-prima se fará. Referência do versículo 31, livro de Êxodo, capítulo 36, versículo 35. Contexto da palavra, os véus e as colunas. Versículo 35. Depois fez o véu de azul, de purpura e de carmesim, e de linho fino torcido de obra esmeralda, e fez com querubins. Referência do versículo 31.
Lido o Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Vou ler mais uma vez o versículo 51 do capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Eis que o véu do tabernáculo, aliás, eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O versículo 32 do capítulo 26 de Êxodo. E porá sobre 4 colunas de madeira de cetim, coberta de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. O versículo 33. Pendurará o véu debaixo dos colchetes e meterá a arca do testemunho ali, dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Referência do versículo 33. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 16. Depois porá na arca o testemunho que eu te darei. Referência do versículo 33. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 2 e versículo 3. Contexto da palavra sacrifício do santuário. Por causa de suas imperfeições, devia repetir-se, mas o de Cristo é o único, porque é perfeito. Versículo 1. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e uma ordenação, o santuário terrestre. Versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia acampado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, que se chama o santuário. Versículo 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chamava o Santo do Santo. Versículo 4. Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, e toda a arca do concerto coberta de ouro, e toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e do concerto. O livro do concerto. O versículo 34 do capítulo 26 de Êxodo.
E porá a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Referência do versículo 34, livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 21. E porá o propiciatório em cima da arca, depois que houver posto na arca o testemunho que eu te darei. Referência do versículo 34, livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 5. E sobre a arca os querubim da glória, que fazia a sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. O versículo 35 do capítulo 26 de Êxodo. E a mesa porá fora do véu, e os cartiçal defronte da mesa ao lado do tabernáculo. Para o sul, a mesa porá a banda do norte. Referência do versículo 35, livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 22. Pois também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. Referência do versículo 35, livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. O versículo 36 do capítulo 26 de Êxodo. E fará também para a porta da tenda uma coberta de azul, purpura e carmesim, de linho fino, tecido, de obra de bordador. Referência do versículo 36, livro de Êxodo, capítulo 36, versículo 37. Contexto da palavra os véus e as colunas, versículo 36. E fez ele 4 colunas de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e os seus colchetes fez de ouro, e fundiu ele 4 bases de prata. Versículo 37. E fez também para a porta da tenda o véu de azul, e de purpura, e de carmesim, e de linho fino tecido da obra do bordador. O versículo 37 do capítulo 26 de Êxodo, para terminar. E fará para esta coberta 5 colunas de madeira, de cetim, e as cobrirá de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-eis de fundição 5 bases de cobre. Referência do versículo 37, livro de Êxodo, capítulo 36, versículo 38.
e com as suas 5 colunas, e os seus crochetes, e as suas cabeças, e as suas molduras, cobriu de ouro. As suas 5 bases eram de cobre. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 37. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Yahweh de Abraão, o Yahweh de Isaac e o Yahweh de Jacó abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome de Yahweh. Fica todos com a paz do Yahweh. Se for da vontade do Yahweh, estarei gravando o próximo vídeo. Que o Yahweh abençoe a todos nós.